Trabalhar em meio a uma pandemia não tem sido fácil para ninguém. Uma situação atípica que com certeza ninguém da nossa geração jamais passou. E no Congresso Nacional, como é que tem sido essa dinâmica? Votação do Orçamento Geral da União atrasada, eleição da mesa diretora para a Câmara e do Senado, como é que ficam as emendas parlamentares destinadas aos municípios e aos estados? E participar de uma eleição em meio à pandemia? Como é que foi aliar a necessidade de estar próximo dos eleitores e também atender às exigências, às recomendações das autoridades sanitárias? Essa é a pauta do dia e eu converso com o deputado federal Edio Lopes. Vamos para a entrevista. E o programa Pauta do Dia hoje conversa com o deputado federal Edio Lopes, ele que já está no 4º mandato lá na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo ao programa Pauta do Dia. Bom dia, Irismar, é um prazer enorme estar aqui interagindo. Ok, deputado, o senhor recentemente passou por uma situação bastante difícil, complicada, ficou internado na UTI por vários dias e graças a Deus que eu estou olhando para o senhor aqui, estou vendo que o senhor está recuperado, está de volta à batalha. Como é que foi essa batalha ali pela sua saúde? Realmente, na eleição foi no domingo, na quarta-feira da semana subsequente, eu tive uma crise, fui internado em Roraima por 3 dias e a situação se agravou muito sem que aqui conseguíssemos o diagnóstico do problema. Eu fui removido para São Paulo num estado muito preocupante e permaneci em São Paulo internado por mais 25 dias, dos quais 7 na UTI. Inicialmente, o problema era uma trombose na veia porta, que é uma das principais veias do fígado, mas 4 dias depois de internado em São Paulo, também foi diagnosticado a Covid. E aí as coisas se agravaram e se agravaram muito. O senhor chegou a ser entubado, a ficar em coma, ou o senhor estava lúcido o tempo todo? Não, eu por 2 vezes os médicos decidiram pela minha intubação. Uma vez eu não vi, eu estava totalmente dopado, eu não consegui ver. Na segunda vez eu estava lúcido, mas eu diria, por um milagre, foi suspensa a intubação, ele já com todo o equipamento, e ali, por questões de minutos, eu consegui melhorar o nível de oxigenação e eles suspenderam o processo de intubação que já haviam preparado, né? Foi assim, um momento bastante crítico e a situação esteve muito, muito grave. O senhor é testemunha viva, graças a Deus, de que essa pandemia mexeu realmente com a família de todos os brasileiros. O senhor recentemente perdeu aí membros da sua família e a gente observa também, deputado, que muitas pessoas estão ignorando os alertas dos especialistas médicos, né? E estão mesmo na rua sem usar as proteções devidas, ignorando que estamos em pandemia. O que o senhor diria para essas pessoas hoje? Eu diria o seguinte, Irismar. Primeiro, a Covid é uma doença que foge a qualquer padrão, que foge a qualquer sistemática rumo às demais doenças. E daí é que surge toda essa confusão de que a Covid é grave, de que não é, mesmo porque muita gente
adquire a Covid e nem sabe que adquiriu. Outros adquirem a Covid e, por razões que a ciência ainda não sabe, ele tem alguns sintomas ali, vai para casa, toma um chá de casca de laranja e ele é daquela categoria de pessoas que a Covid não traz maiores consequências. Aí o cara acha que casca de laranja cura Covid, que cloroquina cura Covid. Mas quando ela vem, como em muitas pessoas, como foi o meu caso, aí não é com capim-cidreira que se cura a Covid. Eu diria o seguinte, a Covid é uma doença séria, o mundo inteiro entendeu isso. Infelizmente, no Brasil, uma boa parte da nossa sociedade e grande parte das nossas autoridades que continua achando que Covid é uma gripezinha. Com certeza. Aqui em casa, pelo menos, graças a Deus, ela passou, não causou estragos, a gente não teve sintomas, né? Eu fiquei isolado pelos 14 dias recomendados. A minha esposa teve diagnóstico também uma semana depois, e graças a Deus que a gente não sentiu nada. Mas a minha mãe, por exemplo, até hoje sente falta de ar. Ela não chegou a ser internada, mas a gente conseguiu o tratamento dela em casa, mas até hoje ela sente as consequências. Enfim, é como o senhor falou, realmente ela pega as pessoas de forma diferente. Deputado, vamos começar a falar sobre a questão política agora. O senhor, durante essa pandemia, a gente vem acompanhando o seu trabalho e percebe que o senhor não parou, né? Realmente trazendo as emendas para todos os municípios, não apenas para Mucajaí. Veio a eleição, né? E o senhor participou dessa campanha para reeleger a sua esposa ali em Mucajaí. E eu também fiquei sabendo, tive a grata surpresa de saber que a sua filha, né, a vereadora Tuti Lopes, também venceu a eleição aqui em Boa Vista, pelo que parabenizo a vereadora e também a dona Nega ali em Mucajaí. Como é que foi participar de uma campanha em meio a uma pandemia? Uma situação atípica, pelo menos a nossa geração nunca participou de uma situação atípica como essa, né? Realmente foi uma eleição muito complicada, em plena epidemia, pandemia, nós tivemos que ir à busca dos votos, né? E foi uma eleição diferente, onde os candidatos, a grande maioria, se preocuparam em proteger a sociedade e a eles mesmos, né? E Mucajaí não foi diferente, né? Como você disse, foi uma eleição totalmente atípica, né? E Mucajaí, muito mais por frutos do trabalho que a prefeita Nega está desenvolvendo com seriedade, com zelo pela coisa pública, com prioridade por aquilo que realmente é necessário para o município, além, é claro, do volume de recursos que diversos atores da bancada federal alocaram para Mucajaí. Não foi só o deputado Édio, é lógico que a maior parte fui eu e não poderia ser diferente, mas aqui também tivemos recursos alocados por outros parlamentares federais, o que demonstra que a administração do município estava levando as coisas a sério. Deputado, como é que ficou o orçamento da União para 2021? O que o senhor conseguiu alocar para o estado de Roraima? Veja bem, o orçamento de 2021 ainda está lá nas gavetas da Comissão de Orçamento do Congresso. Por conta dessa confusão com eleição de mesa da Câmara dos Deputados, do Congresso, porque o Senado também está passando pelo mesmo processo, os líderes acharam por bem, o que não é normal, né? Adiarem a apreciação do orçamento de 2021 para após eleição da mesa das duas casas.
Isso tem suas consequências. Isso não é bom para o país, porque demonstra que uma eleição de uma mesa diretora da Câmara acaba contaminando o que de mais importante uma nação tem, que é o seu orçamento, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece também, né? Sim. Já houve vezes, na época do presidente Sarney, é, salvo o melhor juízo, em que o orçamento da República foi aprovado quase lá no meio do exercício, né? Estamos aguardando a volta dos trabalhos, aí então é que nós vamos discutir as emendas. Por enquanto, nós temos os rascunhos em cima da mesa dos nossos gabinetes, mas tudo isso ainda passará pelo crivo da discussão e da aprovação no orçamento. E as suas emendas vão beneficiar, com certeza, todos os municípios aqui do estado, né? Então, eu não fujo ao padrão, né? Se você andar os 14 municípios do interior, nesse exato momento, temos obra em andamento nos 14 municípios do interior. Nenhum município nós deixamos de atender. É lógico que esse atendimento, ele depende se o prefeito tem a sua prefeitura em dia, não está no CALC, né, não está no SPC, vamos dizer assim, do governo federal, porque também não podemos colocar nossas emendas de forma tão aleatórias que nós venhamos a perder essas emendas, o que seria muito ruim para o Estado, né? Não só para o município, mas também para o Estado. Nós tivemos aí uma renovação bastante significativa nas prefeituras do interior. Como é que está o relacionamento do deputado Edio com os novos prefeitos? Estamos ainda naquele período de reconhecimento de área, vamos dizer assim, né? Estamos conversando com todos eles. Eu não tenho viajado aos municípios ainda por conta da minha recuperação, mas eu tenho recebido a maioria dos prefeitos na minha casa, dentro dos protocolos e tal, e nós temos já iniciado um diálogo com a maioria deles. É lógico que eu tenho interesse em me fazer presente nesses municípios, mesmo porque eu tenho tido uma votação expressiva em todos eles, e os prefeitos também, pelas razões mais óbvias ainda, precisam dos deputados, e incluindo o deputado Edio, para que eles possam executar os seus programas de governo. O senhor já conversou com o prefeito da capital, o prefeito Arthur Henrique? Vão trabalhar em conjunto? Como é que está essa relação? Veja bem, você falou agora há pouco da eleição da Tuti Lopes, né, a minha filha. E a capital sempre foi uma área que nós tivemos dificuldades de trabalhar, né? Dificuldades de levarmos as nossas propostas, mesmo assim levamos um bom número de emendas para a capital, coisa que não aconteceu nos últimos tempos. Agora, com a eleição da vereadora, é lógico que nós vamos ter a obrigação de termos um diálogo com o novo prefeito, até mesmo para que nós possamos atender não só a prefeitura, mas principalmente a sociedade, e também, por que não, demonstrarmos o trabalho da nossa vereadora. Deputado, como é que está a visão política do deputado Edio Lopes em relação à atuação do nosso presidente Jair Bolsonaro, principalmente em relação à pandemia da Covid-19? Eu ia só acompanhar pelos sites e pelos arquivos da Câmara dos Deputados. Eu estou num partido que compõe a base do presidente Bolsonaro. E eu tenho votado quase tudo que o presidente Bolsonaro manda para o Congresso Nacional. É lógico que há algumas razões
algumas situações em que eu votei contra e se repetir, votarei de novo. Quanto ao governo Bolsonaro, eu diria que eu tenho algumas restrições na condução do enfrentamento do coronavírus por parte do governo federal, e aí inclui-se o presidente, né? Como também algumas coisas mais localizadas que nós não concordamos de pronto, né? Mas eu, repito aqui, tenho apoiado e votado a maioria das situações em que são encaminhadas pelo governo federal com essas ressalvas. Ok. Bom, o senhor falou sobre o orçamento da União que está parado, né, aí no Congresso Nacional, justamente por conta dessa questão da eleição da mesa diretora, né, já que o Supremo não permitiu que os atuais presidentes fossem reconduzidos. O senhor concordou com essa decisão? Olha, a questão não é concordar ou não concordar. A questão é cumpre-se a Constituição, cumpre-se as regras estabelecidas. No Brasil, ultimamente, e principalmente o Supremo Tribunal, na minha avaliação, tem alterado normas sem legislar, né? Eu acho assim, se nós não concordamos com uma regra estabelecida, legislada, ora, vamos buscar alterar essa regra, né? Então, no caso da reeleição, recondução, aí há um meio conflito na utilização dos termos, se lá está estabelecido que não, a interpretação do Supremo está correta. O senhor acredita que futuramente essa regra possa vir a ser mudada via emenda constitucional? Veja bem, durante o julgamento, quem acompanhou o julgamento, principalmente o voto e as intervenções do ministro Lewandowski, ele falou muito em repercussão geral. O que é repercussão geral? Quando o Supremo toma uma decisão e que ele estabelece no acórdão da decisão de que aquela decisão do Supremo tem repercussão geral, isso significa que nenhum juiz em instâncias inferiores poderá tomar uma decisão diferente. Se for esta a decisão final, aplica-se a todos os níveis de legislativo. Se não for, nós vamos continuar aí uma discussão, cada caso é um caso, cada tribunal vai ter a sua decisão até voltarmos ao Supremo. Infelizmente, este é a conduta das diversas instâncias do nosso judiciário. Inclusive, o senhor falando também das instâncias diferentes aí do Legislativo, já tem partidos que entraram na Justiça, no Supremo, questionando também se essa regra não poderia ser aplicada nas Assembleias Legislativas e câmaras municipais. O senhor foi presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado de Roraima e, na época, se não me engano, não tinha essa questão da recondução da mesa diretora imediatamente posterior à eleição. Qual a sua opinião sobre essa questão de trazer também essa regra para as Assembleias Legislativas e câmaras municipais do país? Há quase 20 anos atrás, quando o Congresso tomou a decisão de permitir a reeleição para os cargos do Executivo, eu acho que o Congresso tomou uma decisão acertada, porque a reeleição ela é um instrumento colocado à disposição do senhor das eleições, que é o eleitor, para reconduzir aqueles gestores que estão dando bom resultado, que estão trabalhando de forma correta, e também para tirar aqueles que não atenderam os objetivos. Eu não vejo diferença entre
o Executivo e o Legislativo. Porém, se na questão do Executivo isso está lá de forma explícita na Constituição, a permissão para a reeleição de prefeito, governador e presidente, na situação da Câmara dos Deputados e do Senado, a situação é inversa, né? A Constituição nossa, ela é omissa com relação às câmaras de vereadores e às assembleias legislativas. Por isso, é importante nós acompanharmos a redação final dessa decisão do Supremo sobre a questão da repercussão geral. Ou, mais adiante, quem sabe o Congresso aprove uma emenda à Constituição dizendo, olha, a reeleição ela é permitida para os 3 níveis do Legislativo. O que eu acho que não seria prejudicial ao processo democrático brasileiro. Ora, se o presidente da Assembleia de Roraima ou de qualquer outro estado está fazendo um bom trabalho, os seus pares poderão reconduzi-lo, reelegê-lo ou não, a exemplo dos prefeitos. Mas isso carece de uma normatização mais clara, mais explícita, para não deixar dúvidas, o que certamente vai gerar ações intermináveis no Brasil até que essa questão se pacifique. É verdade. Deputado, voltando a falar sobre pandemia, a gente teve aí 2020 um ano que todos gostariam de esquecer, mas infelizmente não vai ser possível porque a tragédia foi muito grande e a gente está observando aí uma segunda onda aí em Manaus, né, São Paulo, mas também está chegando a vacina. Finalmente a vacina estará disponível daqui mais alguns dias. O que o senhor espera do trabalho parlamentar, de uma forma geral, para esse ano de 2021? Vai ser uma coisa mais lenta? Vai ser possível avançar um pouco mais do que em 2020? A esperança do mundo é a vacina. E a vacina, graças ao empenho dos cientistas de todo o planeta e de muitos governos que investiram pesadas somas para encontrarmos a vacina que foi produzida em tempo recorde, né? Nenhuma outra vacina em nenhum outro tempo foi produzida tão rapidamente. Verdade. Então, a grande esperança é a vacina. Agora, nós também sabemos, até mesmo pelo que dizem cientistas, médicos e governantes, que essa vacina não será a salvação da noite para o dia. Isso terá uma demanda, um tempo. E daqui até essa imunização mais global, vamos dizer assim, quantas mil vidas nós ainda iremos perder, né? Então, é uma situação que eu acho, principalmente no Brasil, uma nação do porte do Brasil não pode ser a 100ª nação ou 50ª nação a começar a vacinar o seu povo, né? Eu não vou aqui dizer que o Brasil deveria ser o primeiro, também nem tanto, mas eu acho que alguma coisa não está funcionando direito para que nós não tenhamos iniciado a vacinação quando nações menos expressivas, no concerto de nações do globo, já estão há algum tempo fazendo a sua vacinação. Eu acho que nós estamos patinando nessa questão. Tá certo. Deputado Edio Lopes, é um prazer, uma satisfação sempre tê-lo aqui participando do programa, né? Dessa versão do programa é a primeira vez, espero que de muitas outras que virão, então fique à vontade a voltar ao programa sempre que tiver novidades para apresentar para a população de Roraima. Nós é que agradecemos a oportunidade, eu nunca tinha participado dessa modalidade de comunicação, confesso que gostei e estou aqui à disposição e quero agradecer a você e aos seus internautas por estarem prestigiando a nossa fala.
Muito obrigado, um abraço grande e que 2021 venha a ser muito, muito diferente de tudo aquilo que vivemos em 2022. Como você disse, nós perdemos pessoas, entes queridos aqui, nós perdemos a nossa ex-prefeita Terezinha, irmã da minha esposa, a prefeita Nega. Quer dizer, não é que esta seja mais importante do que aquela, né? Mas perdermos mais de 200 mil pessoas por conta dessa pandemia não pode ser considerado uma coisa qualquer. Verdade. Então, muita saúde para o senhor e para a sua família e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser.